Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula de gramática do volume 3. Vamos falar sobre substantivo coletivo. Nós vamos trabalhar com o nosso livro hoje, o Marcha Criança, certo? Antes de começar a nossa aula, vamos para a nossa agenda. E na nossa agenda nós temos o quê? A correção das páginas 48 e 49 do livro Marcha Criança, da nossa aula anterior. Vamos estudar hoje, agora, na nossa aula, o substantivo coletivo. E para casa nós vamos responder as páginas 54 e 55 também do livro Marcha Criança. Olha, quando nós vamos estudar esse substantivo coletivo, ele só é um complemento, é um fechamento do nosso conteúdo, certo? Para nossas avaliações. Que nós estudamos o quê? Nós estudamos o gênero do substantivo, o masculino e feminino. Nós estudamos o substantivo próprio, comum. Estudamos o grau, né, do substantivo. E agora nós vamos estudar o coletivo. Vamos começar com a nossa correção. Na página 48 aí do livro Marcha Criança, nós encontramos essa perguntinha. Leia a seguir as tirinhas do personagem Armandinho. Armandinho, sempre presente nas nossas atividades, nas nossas revisões, né? Principalmente nos livros do Marcha Criança. Olha só o Armandinho. Ele conversando aí. Não tenho muito tempo de vida, mas... E aí nós temos esses 3 pontinhos, né? Que são as reticências, que ele para seu pensamento. E aí o pai dele, né? Que nós entendemos que é o pai... até que as pernas do adulto, né? Que o foco da historinha sempre é o quê? O Armandinho e os colegas da idade dele, né? E os adultos geralmente aparecem da cintura para baixo. E ele fala assim: o que você está dizendo, filho? O pai ficou assustado, né? Com a primeiro quadrinho, quando o Armandinho disse que não tem muito tempo de vida. E aí ele fala: que eu nasci faz pouco tempo, pai. Olha só, gente. O entendimento do Armandinho. Ele não está falando aqui que pouco tempo de vida, que logo, logo ele ia morrer, não. Ele está falando pelo pouco tempo de vida, de existência dele, né? Depois que ele nasceu. Aí ele continua com um coleguinha aqui dele, ó. O coleguinha fala: Dinho, você viu a blusa que o Beto está usando? Aí o Dinho olha para ele com uma carinha assim, né, e fala: vi sim. Tem coisa mais ridícula que aquilo? Aí Armandinho olha para o coleguinha dele e fala: tem sim. A mania de que alguns têm de zoar dos outros. Isso é mesmo. Olha só, fechou bem a boquinha do coleguinha, fez o coleguinha parar, cortou totalmente o comentário maldoso do colega, né, falando da roupa de um amiguinho. Então, nós temos 2 tirinhas aí, certo? A primeira, uma conversa do Armandinho com o pai, e a segunda, do Armandinho com o colega. Na primeira, o Armandinho, o pai dele chama ele como, ó, filho. E na segunda tirinha, nós temos aqui um coleguinha que chama Armandinho pelo apelido de Dinho. Então, vamos agora trabalhar essa tirinha. Tá, aqui tem a descrição, falando Armandinho 7, né, de Alexandre Beck. Vamos lá, continuando. Leia os substantivos extraídos das tirinhas e classifique-os conforme o quadro. Substantivo próprio, você vai pintar de vermelho. Substantivo comum, de azul. Tia, mas agora eu não me lembro bem. Substantivo próprio, substantivo comum. Substantivo comum, gente, é aquilo que você dá o nome a ser das mesmas espécies, entendeu? Da mesma espécie. Por exemplo, mesa. É mesa aqui. Não estou falando tamanho, formato. Mesas são mesas, entendeu? Mesas quadradas, mesas redondas, mesa de vidro, mesa de madeira, mesa. Mesa é um substantivo comum. Assim como cachorro, assim como menino, assim como filho, pai. São substantivos comuns, por quê? Porque eu não estou dizendo qual é o filho, qual é o pai. Mas quando eu venho aqui e falo Dinho, eu estou sabendo que eu estou falando do personagem Armandinho, porque na tirinha o colega chama ele pelo apelido de Dinho. E Beto, que é o nome do coleguinha do Armandinho. Então, eu tenho o nome que eu já sei de que eu estou tratando, de quem eu estou falando. Então, quando eu conseguir identificar o substantivo, eu digo que esse substantivo ele é próprio. Então,
Dinho e Beto, você vai pintar de vermelho. E filho e pai, que são substantivos comuns, você vai pintar de azul. Ok? Isso aí eu sei que vocês sabem. Na página 49, ele vem uma explicação sobre isso. Ele fala, as palavras que você leu da página anterior, que foi o quê? Dinho, Bento, filho e pai, são nomes também chamados de substantivo, né? Substantivo é tudo aquilo que dá nome a pessoa, cidade, lugar, objetos, sentimentos, emoções. São substantivos próprios quando indicam determinada pessoa, como foi no caso do Dinho e do Beto, cidade, como Teresina, título de um livro, como Branca de Neve e os Sete Anões. Se eu falo assim, vamos ler um livro, eu estou falando de qualquer livro, aí é substantivo comum. Agora, vamos ler um livro, Branca de Neve e os Sete Anões, então eu estou dizendo que eu vou ler um livro da Branca de Neve e é um substantivo próprio. Ele bota aí o exemplo. Dinho e Bento, que são os substantivos próprios, que são os nomes das pessoas. E o substantivo comum indica qualquer cidade, qualquer pessoa, objeto, como filho, pai. É uma explicação, tem no livro de vocês, na página 49. Agora tem assim, leia a frase a seguir. Armandinho é um personagem de tirinhas criado por Alexandre Beck. Circule os substantivos próprios e substantivos comuns. Vamos lá, primeiro vamos circular os substantivos próprios e vamos sublinhar os comuns. Sublinhar, está lembrado? Passar um risquinho embaixo da palavra. Armandinho. Armandinho eu sei que é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. E outro nome que eu consigo identificar que é próprio, Alexandre Beck, que é o criador do personagem Armandinho. E aí eu consigo identificar também que a palavra personagem e tirinhas são substantivos comuns. Porque se eu colocar personagem, eu não sei que personagem eu estou falando. Nesse caso eu identifico porque antes eu já coloquei que é o Armandinho. E aqui tirinha, porque pode ser tirinha do Armandinho, tirinha do menino maluquinho, tirinha da turma da Mônica, certo? Por isso que eles são identificados como substantivos comuns. Agora ele fala, depois você vai pegar aquelas palavrinhas ali que você circulou, não é isso? Sublinhou e você vai colocar aqui, vai copiar, vocês têm aí a paginazinha de vocês, onde tem aí um pouquinho de caligrafia. Preste bem atenção quando você for responder essa página aqui. Ela tem que vir assim, gente, obedecendo essas linhas, certo? Eu trouxe para vocês do jeito que está no livro de vocês, na página 49, porque vem, olha, esses pedacinhos de páginas de caligrafia, para você entender. Ó, o que vai aqui na linhazinha amarela são as letras minúsculas. E as letras maiúsculas, ou que você tem que descer, olha assim, como P, ou subir como L, tem que tocar na linha de baixo, tem que tocar na linha de cima. É muito importante você fazer essa caligrafia, essa letrinha corretamente. Lembrando que o E, o A são sempre abertinho, tem uma abertura, principalmente a letra E o I é fechadinho. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente vai corrigir muitas atividades, principalmente as provas de vocês, o I ele vem parecendo com o E o L vem bem parecido com o I. Certo? Vamos fazer a caligrafia bem direitinho. E aí nós temos aí os quadradinhos, onde nós circulamos Armandinho e Alexandre Beck e sublinhamos as palavras personagem e tirinhas. E agora ele quer que a gente pinte, igual na atividade 1, o que é substantivo próprio e o que é substantivo comum. Aí ele vem, Armandinho. Armandinho, gente, é substantivo próprio, é o nome do personagem, então eu vou pintar de vermelho, porque é um substantivo próprio. Personagem e tirinhas são comuns, eu não sei qual personagem, eu não posso falar de qualquer tirinha. Nesse caso eu sei porque é do Armandinho, mas se eu botar só personagem e tirinha, vai para qualquer personagem e qualquer tirinha. E Alexandre Beck, que é o criador, né, do personagem Armandinho, das historinhas, nós também vamos pintar de vermelho, né, isso para identificar que é um substantivo próprio. E aí, no finalzinho da página 49, tem, escreva 2 substantivos próprios e 2 substantivos comuns. Pronto, aí, gente, a resposta pessoal. Ele coloca essa página, eu trouxe novamente para vocês seguirem as linhas
da caligrafia que tem aí para vocês, certo? Faça direitinho. O que for abertinho, faça abertinho. O que for crescendo, ó, trisca na linha de cima, toca na linha de baixo, mas faça bem feitinho, bem redondinho a sua caligrafia. Substantivos próprios, você pode colocar o nome de duas pessoas que estão na sua casa, que moram com você. Comum, o cachorro, se você tiver, pode ser o cachorro ou gato, não coloca o nome. Coloque, se for substantivo comum, não. Ou mesa, geladeira, são substantivo comum. Então, você pode colocar qualquer um deles. Tá? Resposta pessoal, fiquem à vontade. Agora nós vamos dar entrada no nosso conteúdo, né, que nós vamos estudar, que é substantivo coletivo. Terminamos a nossa revisão, né, a nossa correção da nossa atividade. Agora o substantivo. Olha só. Vamos relembrar, vamos fazer uma retomada do que é o substantivo antes de entrar no conteúdo. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos, entre outros. Então, tudo aquilo que dá nome a pessoas, lugares, objetos, sentimentos são substantivos. Eles são classificados também em próprios e comuns, nesse caso aí, né? E hoje nós vamos estudar esse substantivo para fechar nosso conteúdo, né, para essa prova, a próxima prova, que vai ser o substantivo coletivo. Tia, coletivo? Sim, substantivo coletivo. Muito bom de ser trabalhado. Gosto muito de substantivo coletivo. Mas o que são substantivos coletivos? Olha só. São aqueles substantivos que, mesmo no singular, expressam uma ideia de pluralidade, ou seja, substantivos que, no singular, indicam um conjunto de seres em comum. Conjunto de seres em comum. Tia, eu ainda não entendi. Como assim? No singular, pluralidade? Sim, gente. A palavra no coletivo, ela vem no singular, mas ela vem para indicar um conjunto de seres em comum. Vamos ao exemplo, para você entender aí, ó, vamos conhecer alguns exemplos sobre substantivos coletivos. Nós temos aí, olha, você sabe que animais são esses? Olha só, gente, estão uivando. Eles são quem, gente? São os lobos. Pronto, quando eu coloco lobos, está no plural. Mas quando eu tenho um conjunto de seres, vários lobos no mesmo local, nós não chamamos os lobos, nós já chamamos de alcateia. Então, o substantivo de lobo é alcateia, certo? Vamos aprendendo, não é decorando, gente, é aprendendo mesmo o substantivo coletivo. Lobos, alcateia. Próximo, chaves. Você já deve ter visto várias vezes na sua casa, assim, olha, várias chaves num único chaveiro, não é isso? Nós temos aí, ó, um molho. Chaves, quando várias chaves estão reunidas assim, nós chamamos molho. Certo? Ah, pega ali o molho. Molho de quê, tia? Molho de chaves. Por que a tia está falando molho de chaves? Porque às vezes tem molho, outros tipos de molho, né? Gente, que até você pode confundir. Então, por isso que nesse caso, ó, quando você vê na provinha várias chaves reunidas, nós estamos falando de molho. Próximo. Olha que lindo esse aquário. Parece que nós estamos no fundo do mar. Olha só, nós temos aqui vários o quê? Um conjunto de peixes. E vários peixes juntos nós chamamos de cardume. E aí, olha que lindo, gente, são essas flores, né? Essas rosas lindas. Então, um conjunto de flores, assim juntinho, nós chamamos de ramalhete. Olha só, um ramalhete. Ramalhete, buquê também, viu? Geralmente a gente ouve mais, né, buquê do que ramalhete. Lindas essas uvas e bananas. Olha só, gente, uvas e bananas. Quando eu tenho assim, ó, várias uvinhas juntas e várias bananas, nós chamamos de cacho. Cacho, eu conheço o cacho de cabelo também, viu, gente? Também vale. Então, cacho de uva, cacho de banana. Vários livros juntos, lindo essa imagem, gosto muito. Olha só, gente, vocês têm esse ambiente aqui na nossa escola. Isso aqui é o quê? Vários livros juntos? É uma biblioteca. Biblioteca. Agora nós estamos aqui no céu. Olha esse céu bem estrelado. Muitas estrelas nesse céu. E quando nós temos um conjunto de várias estrelas, assim nós chamamos de constelação.
Eita, gente, olha só. Abelhas. Eita, já pensou? Eu morro de medo de abelhas. Vocês também, que eu sei, né? Muitas abelhas juntas. Alguém sabe como é que nós chamamos? Muitas abelhas, conjunto de abelhas juntas, bem juntinhas assim, nós chamamos de enxame. Olha só, enxame de abelhas. Perigo, né? Ih. Olha que imagem linda. Olha só, gente. Isso aqui nós somos o quê? Nós temos aqui vários aviões. São aviões menores, não é isso? Ó, são aviões menores. E esse grupo, esse conjunto de aviões aqui é de uma apresentação muito conhecida em todo o Brasil, né, gente? Que nós chamamos de esquadrilha, esse conjunto de aviões aqui. E esse aqui que está soltando a fumacinha, nós chamamos esquadrilha da fumaça, tá, criança? Linda apresentação. Espero que um dia eles retornem no Piauí para vocês também aqui em Teresina, assistir algum dia aqui no céu de Teresina, a esquadrilha da fumaça. E aí, lindo essa imagem. Então, conjunto de aviões, né? Pequenos, igual a esse, nós chamamos de esquadrilha. Olha só, vocês estão percebendo que tanto a palavra esquadrilha, como a palavra enxame, olha só, estão no singular, elas não estão no plural. Apesar de nós estamos falando de quê? De quantidade, de vários, um conjunto de abelhas, mas ó, a palavra vem no singular. Coletivo, ele vem no singular, mas ele indica o quê? Várias quantidades, é um conjunto. Conjunto de aviões, esquadrilha. Tá bom, gente? Sempre vem no singular, substantivo coletivo. Eita, olha só, gente. Uma multidão, também uma aglomeração. De quê? Muitas pessoas. Olha só, multidão, multidão. Quando nós falamos de multidão, nós estamos falando o quê? De um grande número de pessoas, não é isso, gente? Um conjunto de pessoas naquele determinado local. E a palavra multidão está no singular, mas ela traz para você o significado de grande número de pessoas. Uma multidão. Aqui, as letrinhas que vocês conhecem. São várias letras juntas. Várias letras juntas. O conjunto de letras nós chamamos de alfabeto. Olha que linda, gente, essas aves. Muito bonito, não é isso? Então, todas essas aves que estão aí voando no céu, quando elas estão assim reunidas, essas aves nós chamamos de bando. Bando, né? Olha que lindo. Agora nós vamos praticar um pouco colocando esses coletivos em frases, certo? Olha só. Havia um enxame no jardim sugando o néctar das flores. Se eu estou falando de enxame, eu estou falando de um coletivo. Então, eu identifiquei o coletivo. Mas o coletivo de quê, gente? Enxame é coletivo de quê? De abelhas. Lembrando que a palavra, né, o substantivo comum, abelhas, ela está no plural, mas enxame no singular, porque o enxame é o coletivo. E o coletivo, ele trabalha o quê? Uma grande quantidade, ou seja, um conjunto de seres da mesma espécie, que no caso são as abelhas. Próximo. A biblioteca é o lugar mais frequentado pelos alunos. Biblioteca é um conjunto de quê, gente? De livros. E aí, biblioteca é o nosso substantivo coletivo que se referem aos livros. Próximo. Toda mulher gosta de receber um ramalhete dos filhos. As mães sempre gostam de receber, não só dos seus filhos, né, gente? Das pessoas que elas amam. Então, toda mulher gosta de receber um ramalhete dos filhos que nós temos aqui na frase. Qual é o substantivo coletivo aí? Ramalhete, não é isso? E ramalhete é o substantivo coletivo de que substantivo, gente? São substantivo das flores. Uma multidão estava passeando no Parque da Cidadania. Qual é o substantivo coletivo aí? Multidão. E multidão, nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando, quando eu falo multidão, eu estou falando de um conjunto de pessoas. Ok? Então, deu para entender, né?
Mesmo que o substantivo esteja no plural, o substantivo comum esteja no plural, o seu substantivo coletivo ele vai vir no singular, mas ele dá a ideia de pluralidade, ou seja, de quantidade. São o quê? Um conjunto de ser da mesma espécie. Bom, crianças, até a nossa próxima aula. Vamos praticar. Não tem só esse substantivo coletivo, não, viu? Nós temos vários substantivos coletivos. Façam pesquisas aí na sua casa, pesquise no computador, vários substantivos coletivos. Leia do nosso livro Marcha Criança, da nossa revisão. O que a tia Cleide colocou aqui para vocês, tá bom? Não tem no livro de vocês, alguns são que eu coloquei acrescentando. Então, estude, porque nós temos uma grande variedade de substantivos coletivos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau.